Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um domingo aqui, onde a gente vai falar sobre uma curiosidade de criptos. Não uma curiosidade, né? A gente vai aprender alguma coisa aqui. O conteúdo que eu quero trazer para você hoje é exatamente te explicar o que é uma altcoin season e como que a gente identifica uma altcoin season. Talvez esse termo pode ser bem novo para você, mas isso quer nos indicar que a gente vai ter um período onde as altcoins vão se valorizar bastante. Geralmente, o mercado cripto, a gente tem esse padrão, onde ou o BTC chama muita atenção, ou as altcoins chamam muita atenção. É um pouco mais raro a gente ter os dois chamando a atenção. Quais são os padrões do mercado cripto? É geralmente o BTC subir, ele dá uma porrada, e aí todo preço, quando ele dá uma porrada, ele começa a estabilizar, ele começa a lateralizar, ele começa a construir base de preço. E geralmente nessas bases de preço que o BTC constrói, o mercado ele fica ocioso e aí a gente começa a ter as altcoins subindo bastante. Isso é uma migração do capital do BTC para as altcoins e das altcoins para o BTC também. E a gente consegue identificar esses movimentos para poder surfar esses movimentos também. A gente sabe que o BTC, cara, quando dá uma porrada, sobe 10%. A gente tem, ultimamente, subir 10% já é muita coisa. Mas no passado, o BTC já subiu muito mais do que isso em um único candle. Mas a gente sabe que as altcoins, elas sobem 20%, 30%, às vezes até 50% em alguns dias. E a gente conseguir identificar esses momentos do ciclo, a gente consegue aumentar a nossa exposição das carteiras, de forma que a gente consiga multiplicar ainda mais o nosso capital. Porque pensa só, muitas pessoas pensam, poxa, eu vou investir, eu vou comprar um BTC e o BTC tem potencial de me entregar 300% de alta até o topo. Só que dentro do mercado cripto você consegue aumentar ainda mais esses 300% se você surfar a altcoin season. Beleza? Quer migrar os seus BTCs exatamente para as altcoins. E a gente tem um padrão muito claro formado no mercado cripto quando a gente fala de altcoin season. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é exatamente o gráfico da dominância do BTC. O que seria a dominância do BTC? Seria quanto de dinheiro que está dentro do mercado cripto está comprado em BTC. Quando a gente fala de dominância, a gente está falando exatamente sobre isso. Quanto do dinheiro total está dentro do BTC. Então, a gente olhando para a dominância do BTC, a gente consegue entender esses padrões. Desde junho de 2021, a gente está com um padrão de lateralização aqui muito claro. E aí, como que a gente interpreta isso daqui? Quando a gente chega na base desse canal, significa que o BTC perdeu bastante valor perante as altcoins. E aí, se a gente sabe que a gente está na base desse canal, tende que o mercado reverta isso e que ele entregue mais valor para o BTC. O que seria esse valor? Ou seria o BTC cair menos do que as altcoins, ou seria o BTC subir mais do que as altcoins. Depende para que lado que o mercado está indo. Se estiver indo para baixo, ele vai cair menos. Se estiver indo para cima, ele vai subir mais. Então, uma operação muito clara que a gente tem no mercado cripto é que na base desse canal aqui, a gente vai iniciar uma possível Bitcoin season, que é o BTC ganhar valor perante as altcoins. E quando a gente está no topo desse canal, a gente vai iniciar uma altcoin season, que é as altcoins simplesmente ganhando valor perante ao BTC. Então, cara, esse daqui é um dos trades mais claros que a gente tem no mercado cripto. Quando a gente estiver próximo dessa região, você vai querer se expor mais ao BTC. Quando a gente estiver no topo desse canal, você vai querer mais se expor nas altcoins, porque quando o mercado chegar aqui em cima, por exemplo, cara, a gente vai ter o BTC chegando aqui em cima e essa queda que a gente tem aqui, ó, como a gente já teve no passado, 1, 2, 3 vezes, como a gente já teve essas quedas aqui, ó, durante esses períodos aqui de queda da dominância do BTC, é exatamente aonde você vê ativos subindo
1000%, aonde você vê, tipo, altcoins, cara, disparando, chamando a atenção, altcoins simplesmente dominando a mídia. Cara, quem nunca viu um DeFi subindo pra caramba? Quem nunca viu um metaverso subindo pra caramba? Quem nunca viu uma GameFi subindo pra caramba? Ou uma Gamecoin subindo pra caramba também? Cara, tudo isso subindo pra caramba. E isso acontecia exatamente nesses momentos que o Bitcoin ele está com a dominância lá em cima e ele começa a perder valor perante as altcoins. Lembra que eu comecei o vídeo falando que quando o BTC ele atinge regiões e estabiliza, o mercado fica ocioso? Esse ocioso é exatamente os investidores entenderem que lucraram bastante com o BTC. Como o BTC estabilizou, você começa a pegar parte daquele capital e comprar altcoins, comprar outros ativos. Por isso que a gente tem essa migração do capital do BTC para as altcoins. E depois que a altcoin sobe bastante, onde o BTC ele perde valor, perde dominância, a gente começa a ter o mindset das pessoas revertendo. Por exemplo, se você tem um BTC e a gente está com a dominância lá em 47 e você troca esse seu 1 BTC por Ether e o Ether ganha valor perante ao BTC, depois lá na frente você vai olhar e vai falar, aquele 1 BTC ele se tornou 1.3 BTCs, por exemplo. E aí você vai voltar do Ether para o BTC. Ou seja, além de você multiplicar o seu capital no mercado cripto em dólar, que é geralmente em dólar ou em real, na moeda fiat que você esteja, esse geralmente é o nosso objetivo. Só que uma vez depois que você está dentro do mercado cripto, você pode multiplicar também a quantidade daquele ativo que você tem, que obviamente isso vai multiplicar a quantidade de moeda fiat que você tem. Então, quando a gente olha para um ciclo do mercado, por exemplo, e a gente vê que o BTC ele tem um potencial de subida de 300%, de 3 vezes de multiplicação, a gente entende até que a gente consegue fazer 6 vezes de multiplicação, o dobro de multiplicação. Porque a gente vai ter altcoins season nesse período. Então, o capital ele flui para as altcoins ganham valor. Quando as altcoins tiverem com muito mais valor do que o BTC, esse capital volta para o BTC, a gente volta com uma quantidade maior de BTC. Então, para a gente saber essas movimentações de altcoin season, quando a gente se expõe mais às altcoins e quando a gente se expõe mais ao Bitcoin, é só ficar ligado na dominância do BTC. O gráfico da dominância do BTC é BTC.D. Ficou ligado no gráfico, você já vai saber esses padrões aqui, ó, que a gente tem. Cara, bateu 48 ali, é legal a gente estar se expondo mais a altcoins, está aumentando a exposição da carteira a altcoins, e quando a gente está aqui embaixo, é melhor a gente estar diminuindo a exposição das altcoins na carteira, beleza? Essa é uma estratégia que eu gosto muito de fazer. Se você quiser, você pode, inclusive, olhar BTC barra alguma outra moeda, BTC, por exemplo, barra Ethereum, que aí você quer saber exatamente, ou Ether barra BTC. Você quer saber exatamente como que o Ether está perante ao BTC. Olha só, a gente tem informações de fundo, então a gente pode ter um fundo duplo, você vai presumir que o Ether vai ganhar mais valor perante ao BTC. Então fica mais favorável você estar exposto no Ether do que no BTC naquele período, beleza? Essa é uma excelente estratégia, eu gosto muito, eu uso muito essa estratégia para simplesmente saber dosar em que momento eu vou expor a minha carteira mais a altcoin, em que momento eu vou expor a minha carteira mais a Bitcoin. Isso falando quando a gente está comprado dentro do mercado cripto, beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, na verdade, né? Deixa seu like. Se não fizer sentido, não precisa deixar seu like, beleza? Então é isso. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!